Vamos falar sobre transferência kármica. É, pode acontecer. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar como acontece, e acontece de uma forma muito simples, muito corriqueira, é uma coisa que pode acontecer no dia a dia. Você vai entender e não vai gostar muito do que você vai entender. Acho que como a maioria das coisas que eu explico aqui, as pessoas precisam da informação, mas são informações, são verdades que doem um pouco. Mas bora lá. Eu vou falar hoje sobre transferência kármica, mas se tiver qualquer outro tema sobre espiritualidade, sobre energia, sobre tratamentos energéticos, qualquer coisa desse universo, né, das energias, cocriação, etc., que você queira que eu fale, você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer para mim tanto te responder, quanto fazer um vídeo sobre um assunto que você queira que eu aborde por aqui, tá bom? Então bora lá, transferência kármica. Já curte? Porque o assunto é forte, vamos lá. A transferência kármica acontece de uma forma muito corriqueira. Eu vou desenhar um cenário para te mostrar como pode acontecer no dia a dia, tá? Bora lá. E assim, um cenário que eu peguei nos tratamentos que eu faço. Vamos lá, uma mulher, já ali com seus 60, 65 anos, quase 70, já uma idosa. Ela tá com um problema de saúde, ela tem um problema na perna, uma ferida na perna, que tá difícil de cicatrizar, porque ela é uma pessoa que tem dificuldade de cicatrização, né, o organismo dela tem dificuldade de cicatrizar. E, ela tem essa dificuldade, ela tem esse problema, só que ela não consegue auxílio das pessoas ao redor, por exemplo, marido, filhos, netos, pessoas em geral da família dela, parece que meio que deixaram ela de lado. Ela tem esse problema, mas e ela tem dificuldade de cuidar da casa dela, ela tem dificuldade de fazer o curativo, tirar, trocar o curativo, limpar a ferida e etc. Ela tem essa dificuldade na saúde. Com essa dificuldade, ela é, começa a falar com conhecidos, com amigos e tudo mais. Aí, vamos lá, vamos colocar você na cena agora. Você, que é amiga dessa pessoa, é uma senhora que precisa de auxílio, a família está distante, a família não se preocupa. Aí, você se dispõe a ajudar. Você acha um absurdo e você fala assim: não, não é possível, eu vou te ajudar, eu vou aí, eu te ajudo com isso, te ajudo com aquilo. Você vai na casa da pessoa, você cuida da ferida, você cuida da casa, você faz uma comida, você auxilia, porque é sua amiga, você conhece essa pessoa há muito tempo. Tá. Só que ali você já começa a se sentir um pouco estranha, como se tivesse alguma coisa te incomodando, você não fica à vontade na situação, mas, você faz tudo o que precisa fazer. E durante o tratamento da ferida, você começa a passar uma coisa na sua cabeça: "Nossa, tá estranho, tô me sentindo meio mal, assim", sabe. Tá estranho, mas tudo certo, vida que segue. No dia seguinte, você começa a sentir que a coisa tá diferente, você começa a se sentir meio tonta, uma coisa na sua cabeça que não permite que você faça suas atividades do seu dia a dia. Então você não consegue fazer suas atividades normais, porque você fica tonta por tanto tempo que você fica com medo de ficar de pé, e aí você fica mais sentada, você fica mais deitada. Você vai tentando adaptar, né, vai tentando adaptar. Só que aí começa você também a brigar com seu marido, brigar com seus filhos, e a coisa começa a ficar meio estranha. Você percebe que tem uma coisa diferente, mas você não sabe muito bem o que que é. Tá mexendo com a sua o seu equilíbrio, você não consegue ficar em pé direito, tá sempre tonta, mas por você não identificar o que é, você vai pensando: "Ah, eu devo estar com labirintite, eu devo estar com um problema de equilíbrio, eu devo estar com algum problema". E aí você vai no médico, vai no outro, e você começa a investigar das formas que você conhece, né. E aí, não encontra nada. Aí você procura um auxílio energético, espiritual, entende?
chega até essa pessoa que vos fala, chega até mim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu trabalho com terapias holísticas, meu trabalho é limpar e equilibrar o campo espiritual e energético dos meus clientes para conectá-los aos objetivos que eles desejam alcançar. Então, no caso dessa minha cliente, ela queria parar com essa tontura, ela queria voltar a se relacionar bem com o marido, ela queria, sabe, voltar as coisas ao normal. E aí, quando ela chegou até mim, porque eu já passei por uma situação assim de transferência kármica, antes mesmo da gente fechar qualquer coisa, da gente começar tratamento, etc. Quando ela me disse, eu não pergunto muita coisa, eu não faço uma anamnese com a pessoa. Eu só pergunto se, aliás, eu só pergunto qual é o objetivo que aquela pessoa quer realizar, o nome completo, data de nascimento e o endereço da pessoa. E aí, é, quando ela me expôs essa situação, ela disse que estava muito tonta, que estava com dificuldade, assim, de relacionamento com o marido, e que isso vinha de pouco tempo, não tinha tanto tempo assim. Aí eu comecei a explicar para ela algo que aconteceu comigo. Sabe aquela parte da amiga doente, problema na perna e tudo mais? Isso, a gente não tinha conversado sobre isso. Eu não sabia que isso tinha acontecido, sabe? É, quando ela me explicou que ela estava com problema com tontura e com relacionamento com o marido, eu falei para ela, olha, isso é comum em casos de transferência kármica, principalmente quando acontece assim, do nada, eu comecei a ficar tonta, do nada, é, meus relacionamentos começaram a degringolar, sabe? Quando é assim, do nada, num dia tava tudo bem, no outro, sabe, deu tudo errado, ou é uma questão kármica sua, tá? Ou é uma questão kármica importada, assim, sabe? Adquirida de outra pessoa. Pode ser questão de obsessores, pode ser questão energética, pode ser outras questões, mas o, o principal da minha experiência é que tá tudo bem, não fiz nada diferente, a não ser um detalhe, mas esse detalhe eu vou chegar lá. Não fiz nada diferente e começou a dar tudo errado, é, pode ter acontecido, é muito provável que tenha acontecido uma transferência kármica. E nessa transferência kármica, a pessoa acaba adquirindo o que a outra tinha. E eu expliquei para ela que, no meu caso, quando aconteceu uma transferência kármica na minha energia espiritual, foi quando eu comecei a estudar as terapias holísticas e eu comecei a tratar irmãos, primos, amigos, tudo gratuitamente. E aí que está o problema. Porque quando a gente trata as outras pessoas gratuitamente, no caso do terapeuta energético, a gente não está fazendo uma transmutação energética, a gente está fazendo uma transferência de energia. Por isso que acontece muito. E comenta aqui se você já passou por isso ou se você já viu alguém passar por isso. Uma pessoa que ajuda muito, que está sempre se doando, que está sempre ajudando os outros. É pau para toda obra. Você já viu a vida daquela pessoa, ou a sua vida mesmo, se você for essa pessoa? Ajuda todo mundo, faz todo mundo evoluir, mas a vida daquela pessoa não anda, a vida daquela pessoa não evolui. Você já viu isso em algum lugar? Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já viu isso em algum lugar, porque é uma coisa que não acontece quase nunca, né? Até parece. Acontece muito mais do que a gente imagina, porque a gente acha que só acontece com a gente, mas acontece com a gente com todo mundo. Por quê? Porque cada um está exatamente no lugar que deve estar. E cada um criou aquela situação pela qual está passando. Seja nessa vida ou em vida anterior. E se a pessoa está passando por aquela coisa, é porque precisa aprender alguma coisa. Entende? Quando eu expliquei para minha cliente, olha, eu comecei a fazer os tratamentos. Ai, caiu minha pedra. Depois eu pego. Depois eu pego. Então, a minha sorte foi que essas pessoas pagaram. Eles voltaram e falaram: não, você fez,
mudou a minha energia, mudou o meu profissional, mudou o meu financeiro, mudou a minha saúde, mudou os meus relacionamentos e não vou pagar. E eles pagaram. Todos eles pagaram. E foi assim que eu recebi meu primeiro pagamento alto, porque não foi pouco, eu tinha feito uns 3 ou 4 tratamentos para cada um, e eles não me deram R$ 5 cada um e toma aí só para, sabe? Não, eles pagaram exatamente o que eu cobraria para um cliente. Então, isso me deu um bom dinheiro, me deu um bom dinheiro. E eles pagaram, eles se responsabilizaram, e até hoje, essas mesmas pessoas da minha família são meus clientes. Eu cobro dos meus irmãos, não por egoísmo, não porque eu sou mercenária, eu cobro porque o karma deles não é minha responsabilidade, entende? E eu expliquei tudo isso para a minha cliente. E ela parou e pensou: nossa, Ju, agora que você está falando isso, eu sei quando foi que isso começou a me acontecer. Foi tal dia, eu fui na casa de fulana, porque fulana tava precisando de ajuda, porque a família estava desamparando ela por causa do problema de saúde, ela precisava de ajuda e ninguém dava a menor bola para ela. E ela estava com um problema de mobilidade, sem conseguir fazer, sem conseguir fazer aquilo. Fulana melhorou. Não melhorou 100%, mas a perna melhorou, ela conseguiu cuidar da casa dela. E eu gostei muito de ter ajudado a minha amiga, mas lá eu já estava me sentindo meio mal, assim. Eu me senti um pouco estranha, sabe? Ainda dentro da casa dela, eu não estava me sentindo mais tão bem, tão confortável. Eu acelerei o passo para terminar o mais rápido possível para sair dali. E já no dia seguinte eu já comecei a ficar tonta. E vieram dar passe na minha casa, porque ela é espírita, né? Ela falou, vieram aqui, deram um passe na minha casa, deram um passe em mim, me ajudaram. Só que eu não consegui melhorar. Eu fui no médico e o médico não descobre o que que é. E o meu relacionamento com meu marido só piorando e tal. Mas quando eu comecei a explicar para minha cliente, ah, é, eu fiz tratamento gratuitamente para irmãos, primos, amigos, e um certo dia, num tratamento específico, tinha ali um obsessor que eu encontrei e falei assim: isso daí vou tirar. Tirei, porque eu sou fodona. Tirei. Já não tinha mais obsessor na vida daquele meu parente próximo. No dia seguinte, eu já acordei tonta, mas deitada eu estava tonta. Quando eu virei pro lado na cama, parece que o mundo inteiro girou. E eu comecei a não conseguir. Naquele dia, eu estava tonta, sem conseguir sair da minha cama para ir no banheiro. Era segurando na parede, até chegar no banheiro, segurando na parede. E isso durou dias. No primeiro dia estava fortíssimo. No segundo dia estava um pouquinho mais leve, dava para ir na cozinha, comer alguma coisa. Já no terceiro dia também estava assim, tava ruim, mas dava para administrar. Só que eu pensei assim, eu estava muito no início, né, das terapias holísticas. Então eu pensei assim, é labirintite, eu devo estar com um problema de labirintite, eu devo estar com um problema de saúde e tal. E eu comecei porque na casa do ferreiro é espeta de pau, né? Eu nunca, primeiro o tratamento energético, depois o remédio, não. Primeiro médico, depois o tratamento energético. Por causa da casa do ferreiro. É, daí eu mandei mensagem para minha professora e terapeuta na época, que é minha professora e terapeuta até hoje. E aí eu expliquei para ela a situação que eu estava, e aí ela me pediu para eu explicar qual tinha sido a última coisa que eu tinha feito no dia anterior a acordar tonta, o que, que eu tinha feito no dia anterior. E aí eu expliquei para ela, olha, eu fiz um tratamento para fulano, da minha família, assim, assim, assado e tal. E ela me fez uma pergunta. Essa pessoa pagou? Falei, não, porque eu tô aprendendo ainda, que não sei o que lá, blá, 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 blá. Ela falou, não, a mesa não precisa aprender nada. A mesa tá funcionando. E é um tratamento espiritual. Não é um tratamento, não é um reiki, sabe? Que é a energia do universo, que a gente
põe a mão na pessoa e a energia do universo passa através de mim, não é. É uma egrégora espiritual que tem uma missão, que tem um propósito, é um trabalho isso aqui. E aí ela falou: "Olha, eu vou cuidar da sua energia", ela foi lá e me limpou, e ela falou: "Olha, foi uma transferência kármica isso aqui, você não pode fazer tratamento para mais ninguém sem pagamento, e seria bom que as pessoas que você tratou sem cobrar viessem e pagassem para você, porque esse aqui é só um dos que apareceu. Porque como eu tinha feito vários tratamentos para várias pessoas, ela falou: "Esse aqui foi só o mais forte". O fato de você ter feito vários trabalhos sem cobrar nada pode trancar o seu financeiro, pode trancar a sua prosperidade pode ficar bloqueada. Para minha sorte, meus irmãos e primos, as pessoas que eu tratei, e eu expliquei: "Olha, eu estava", porque eles sabiam que eu estava passando por essa situação, né, então eu falei: "Olha, eu passei por isso e isso por causa de ter feito tratamento para você sem cobrar, eu peguei o seu karma, eu peguei o seu problema para mim, então o seu problema está na minha energia e tudo mais". E essas pessoas pagaram. Então ela conseguiu identificar quando começou. E nessa identificação, ela ela falou: "Ju, será que é o que aconteceu comigo?". Eu falei: "Olha, se você se identificou, é um é uma grande possibilidade que isso tenha acontecido do mesmo jeito que aconteceu comigo". Por quê? Porque se a pessoa está passando por uma situação kármica e a gente vai lá e se intromete naquele karma, eu sei que lá no início eu falei a palavra ajuda. Ela foi ajudar a amiga, cuidou da ferida, cuidou da casa, da comida, eu sei. Eu usei a palavra ajuda, mas a palavra correta é intromissão. Quando a pessoa está passando por um karma e você vai lá e se coloca naquela situação, você está se intrometendo, aquela pessoa precisa aprender alguma coisa. Você ajudaria mais se você dissesse para ela: "Olha, você precisa fazer você precisa ir numa casa espírita, você precisa tomar um passo, pode ser espiritual". Você ajuda muito mais dando informação para a pessoa do que se responsabilizando. E eu sei que quando eu falo isso parece que eu estou falando: "Não ajude as pessoas", e não é isso. Eu estou falando: ajude sim, à medida que a pessoa se ajuda. Perceba, naquela situação, aquela senhora não tinha da família auxílio. Isso já indica que tem coisa errada ali, tem boi na linha, como eu costumo dizer para os meus clientes, tem boi na linha. Tem alguma coisa ali que é externa, que está propositalmente atrapalhando, entende? Então, se a pessoa que você vai ajudar é uma pessoa que não fez nada ainda por si mesma, a única coisa que ela faz é reclamar, falar que ninguém ajuda, que ela é uma coitada, é uma vítima de toda essa situação, porque Deus abandonou ela. Mas perceba, se Deus, que é Deus, está permitindo que aquela pessoa passe por aquela situação, quem você pensa que é para não permitir? Você pode ajudar a pessoa. Dar informação, dar um conselho, dar um direcionamento é muita ajuda. Levar a pessoa ao médico? Pode fazer. Depois que a pessoa diz assim: "Olha, eu tentei eu tentei isso, eu tentei aquilo outro, eu não consigo. Eu conheço um médico assim, assim, assado, ele é muito bom, vou te levar lá". Ou vai lá, só dá a dica para a pessoa marcar a consulta dela. Você pode auxiliar em casas espíritas, fazendo um trabalho voluntário, num orfanato, num asilo, fazendo trabalho voluntário. Por quê? Porque são casas voltadas para isso. Agora, isso traz crédito espiritual e energético, tá? Isso, doação, auxílio nessas casas de casa espírita, casa de asilo, orfanato, distribuição de comida para pessoas necessitadas, esse tipo de coisa traz crédito espiritual. Não é para não ajudar as pessoas,
É para você não se intrometer no karma das pessoas. E quanto mais difícil tá a situação, quanto mais a pessoa reclama, se vitimiza, mais você tem que avaliar antes de colocar a sua mão naquela cumbuca, porque é um vespeiro. É um vespeiro. Não se mete no karma dos outros assim com tanta facilidade, não. Não se coloque nesse tipo de situação, porque às vezes a gente se coloca lá. E olha, eu gosto de assustar clientes meus que têm essa necessidade de ser bonzinho. Tem gente que tem muita necessidade de ser bonzinho. Tem. E eu gosto de assustar de propósito. Uma vez, eu, eu falei para uma. Não é minha cliente, ela não se tornou minha cliente porque ela não queria um tratamento comigo. Eu estou me adaptando ao microfone, então se eu bater aqui algumas vezes, perdoa, tá? Mas era uma pessoa que a vida dela estava boa, mas que ela conhecia alguém que era uma amiga. Ela falou assim: Olha, Ju, eu não preciso de um tratamento com você porque eu estou muito bem, eu não tenho necessidade nem do, do financeiro, nem dos relacionamentos e tal. Minha vida está muito boa. Só que eu tenho uma amiga, uma pessoa, uma mulher com uma condição financeira muito boa, mesmo. Só que ela tinha uma amiga que, na teoria, era tão rica quanto ela. Só na teoria. Por quê? Porque aquela pessoa tinha muitos bens, ela tinha herdado alguns bens, assim como ela tinha alguns bens dela mesma, casas, terrenos, apartamentos, etc. Que, apesar de serem dela, ela não estava conseguindo vender. E ela não estava trabalhando, também não estava fazendo nenhum dinheiro por si só, né? Não estava trabalhando, pagando as contas dela, normalmente como eu e você, sabe? Ela não estava vivendo a vida dela normal, assim, no zero a zero, sabe? O que entra, paga. Não. Ela não conseguia trabalho e ela não conseguia vender todos os bens que ela tinha. No virtual, né? Teoricamente, uma mulher milionária, mas que não conseguia usufruir do patrimônio que ela tinha porque tudo aquilo estava empacado, ela não alugava, não vendia, não conseguia usufruir dos bens dela. E aí, essa amiga, que foi quem entrou em contato comigo, falou: Ju, eu quero ajudar a minha amiga, eu quero pagar um tratamento para ela. Eu quero dar de presente esse tratamento para ela. E eu falei: Você quer? Você quer mesmo? Deixa eu te falar o que está acontecendo com a sua amiga. Quando a pessoa está nesse tipo de situação, que está tudo trancado, fazer tratamento energético é maravilhoso, fazer tratamento espiritual é maravilhoso. Agora, a sua amiga se dispõe a isso? Se você pagar o tratamento para ela, ela vai te pagar de alguma forma? Ela vai te devolver esse valor? Porque se ela não vê valor num tratamento energético, não adianta você fazer para ela. Ela precisa querer o tratamento. Então ela precisa se dispor. Agora, se ela falar assim, olha, eu gostei, eu quero, mas eu não tenho como pagar. Se você me pagar para mim, eu vou pagar para você parcelado. Ah, Ju, o tratamento é R$ 200. Então ela me paga em 4 vezes de 50. Tá tudo combinado. A gente vai, eu pago agora e ela me devolve depois, tal. Essa amiga não, ela queria dar de presente, porque ela sabia da situação da amiga, que ela não ia ter condição, assim, de devolver num futuro tão próximo, né? Porque mesmo bens a vender, pode demorar um tempo. Eu falei para ela, olha, depois de já ter passado por aquela situação de transferência kármica que eu já relatei há pouco tempo nesse vídeo, eu falei para ela, olha, é uma situação kármica, é uma herança, são bens bloqueados, não porque a justiça bloqueou, está tudo disponível e ainda assim não vai. Não tem problema de inventário, não tem problema de bloqueio judicial, não tem problema de nada. E ainda assim não vai. Você acha mesmo que é só uma coisa meramente energética? A sua amiga está passando por algo que ela criou, seja nesta ou em outra vida. É algo que ela tem a resgatar, é algo que ela tem a corrigir. Você, a pergunta que eu fiz para ela, você
se responsabiliza pelo karma da sua amiga? Você está ciente que quando você paga o karma dela, a responsabilidade do karma é seu? Você está ciente disso? Você falando para mim, Ju, tô ciente, eu aguento o tranco, mato no peito. Eu aceito que você pague e eu faço o tratamento. Não se coloque no meio do karma dos outros. Por quê? Porque isso pode se virar contra você. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outros clientes. Por que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e não vai acontecer nada de mal com você? Para mim, é dinheiro que entra. Eu estou protegida pela transferência energética. O dinheiro é um pagamento, né, de transferência energética. Isso me protege como servidora da luz, como trabalhadora da luz. Isso me protege. Mas e você? Porque você pode transferir o karma dela para você. Aí você que está bem, rica, maravilhosa, vitaminada, viajando e usufruindo do seu dinheiro, que é seu direito, você pega o bloqueio financeiro da sua amiga e transfere para você. Tá querendo? Você tá querendo? Se você quiser, tô contigo. Bora fazer o tratamento. Você me paga o valor, a gente faz e ela falou, Juliana, eu não tinha pensado nisso. Eu não fazia ideia que isso podia acontecer. Falei assim, minha querida, energia não é brincadeira, não romantiza. Energia é ferramenta. É ferramenta. Não brinca com isso, não. Não se coloca como escudo dos outros. Não se coloca. Isso não é brinquedo, não. Isso não é brincadeira. Eu trato os tratamentos com o maior respeito. O maior respeito. Um cagaço de fazer uma coisa errada, de prejudicar alguém, de me prejudicar. Que assim, às vezes eu falo pro cliente, não vou fazer não. Eu tenho cliente que está comigo há 3 anos, eu falo assim, não, eu fiz um tratamento para você assim, assim, assado, há um mês atrás, vamos esperar um pouco, porque eu tenho mesas, né? Eu tenho tratamentos que é a mesa quântica estelar, que o intervalo entre uma mesa e outra é de meses, não é assim toda hora fazendo mesa para a pessoa, não. Por quê? Porque sobrecarrega o campo e ao invés de ajudar, atrapalha. Energia não é brincadeira. Não é brincadeira. E o meu trabalho é trazer consciência. Por isso que eu estou falando, transferência kármica é real, pode acontecer. E acontece muito porque as pessoas querem aplauso, elas não querem ajudar. Elas se intrometem porque elas se sentem superiores. E aí nasce uma peninha. Ai, começa a nascer uma peninha assim, sabe? Que aí, como pena, não nasce em ser humano, aparece alguém para te depenar. Entende? É algo. Ai, vai dando uma comichão aqui. Você não ajuda porque quer ajudar. A maioria ajuda porque quer aplauso. Sentimos muito. A transferência kármica acontece porque a maioria não quer simplesmente ajudar. Quer o aplauso. E para ter aplauso, se sacrifica. Para ser visto como uma pessoa muito boa. Mas não permite que aquela pessoa aprenda nada. E por não permitir que a pessoa aprenda, quem tem que aprender é quem se intrometeu. Ela está certa. A palavra não é ajuda. A palavra é intromissão. Não seja intrometido. Não seja. Porque cada um que está encarnado aqui tem uma equipe espiritual responsável por si. Tantos mentores, tantos seres de luz,
são incumbidos de missões, de tarefas para cada um dos seres encarnados aqui, porém, os encarnados não permitem que ninguém se deixe ser ensinado. É necessário deixar o ensinamento acontecer, porque senão o nível de consciência não melhora. E se não melhorar o nível de consciência, o coletivo não vai para uma escala acima na evolução. Uma escala acima na evolução como um ser de luz, que todos são. Todos. Todos os seres encarnados aqui são seres de luz. Sim, vibrar alto é o normal. Vibrar alto é o mínimo dos encarnados nesta Terra. Vocês não estão aqui para ficar vibrando e enviando energia para nada nem para ninguém. Vocês estão aqui para crescerem em consciência. E para crescer em consciência é necessário que vocês se permitam aprender. E as lições não são fáceis. As lições não são fáceis. Mas, apesar de não ser fácil, é possível. São lições possíveis de aprender. E cada ser que sofre neste planeta tem uma equipe espiritual que está disposta a auxiliar. O sofrimento da carne só atende à evolução. Atende à evolução da consciência. A evolução da consciência. Não a vontade de ter brinquedinhos. Sempre que alguém nos pede dinheiro, sempre que alguém nos pede um carro, uma casa, ganhar um sorteio, nós achamos que estamos lidando com crianças. Crianças que querem brinquedos. E isso é difícil para nós, porque nós sabemos com quem estamos lidando. Cada um de vocês está aqui por um objetivo. E todas essas coisas serão acrescentadas, sim. É possível prosperar, ter dinheiro, ter o carro, ter a casa, o barco, o helicóptero, o avião. É possível. Mas, se essas coisas vão fazer você cair, vão fazer você gerar mais karma ainda, não é interessante para nós que você tem. Porque ao invés de evoluir, você vai cair. E a sua queda não nos interessa. Muitos de vocês aprendem muito mais na dor do que no amor. Então, quando você vê alguém próximo sofrendo, antes de ajudar, antes de se intrometer, se disponha a aconselhar, se disponha a mostrar um caminho que aquela pessoa não conhece. Porque se você está aqui vendo este tipo de vídeo, você tem outra visão de mundo. Você tem uma visão mais abrangente. E você pode sim acrescentar na vida daquela pessoa.
Não se coloque como escudo de ninguém, porque você não é um escudo nem para si mesmo. Você tem muito a acrescentar na vida das outras pessoas, mas não como escudo, como conselheiro, auxiliando a pessoa a ver algo que ela não estava vendo. Ainda que aquela pessoa reclame, você poderia fazer mais. Só faça na medida em que você se sentir confortável de fazer. Ao menor sinal de que aquilo está te prejudicando, afaste-se. Afaste-se porque você não enxerga. Você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. E você não conhece todos os ângulos daquela situação. Principalmente quando não é na sua vida. Não se responsabilize pela vida de ninguém além de si mesmo. Você só é responsável pela sua própria encarnação. Você está dando conta da sua própria encarnação? Se você não estiver, concentre-se em si. Direcione a sua atenção e intenção para si. Fique presente. Esteja com você. E quando você estiver em uma situação desfavorável, que pode trazer karma que não é seu, o seu estado de presença vai te alertar. Não se intrometa na vida dos outros. Só ajude quem se ajuda. Aconselhe mais. Se intrometa menos. O que você chama de ajuda, a espiritualidade chama de intromissão. Não atrapalhe os planos da espiritualidade, os planos dos mentores, na vida dos seus conhecidos. Exatamente isso que você ouviu. Não atrapalhe os planos da espiritualidade. Nós temos centro de auxílio. Existem muitos centros de ajuda humanitária. E se você não trabalha em nenhum deles, ajude direcionando as pessoas que precisam de ajuda ao seu redor para um desses centros humanitários. Ou vá você mesmo trabalhar nesses centros humanitários, se você for altruísta o suficiente para se doar assim. Mas não se responsabilize pelo karma dos outros. Cada um que está encarnado aqui está no seu devido lugar. Cada um que está encarnado aqui está no seu devido lugar. Quem você pensa que é para não permitir o que todos os guias e mentores daquela pessoa estão permitindo? Fique presente, direcione sua intenção para si e não se intrometa. Tudo dito. Tudo dito. E eu nem sabia que vinha. Já faz um tempinho que não tem uma canalização, mesmo para clientes, acho que umas 2 semanas. Gente, é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal. Comenta aqui se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu falasse de algum assunto específico. Você quer que eu fale sobre alguma coisa que eu ainda não falei? Que é sobre espiritualidade, sobre energias? Comenta aqui que vai ser uma honra fazer um vídeo sobre isso, vai ser uma honra te responder. E até o próximo vídeo.
Beijo.